primeira relação que eu tive foi como plateia. Nesse ano de 1973, no primeiro FENAT, eu tive a oportunidade de assistir 2 espetáculos, inclusive estava lá no auditório, quando o professor Álvaro Rocha recebeu a notícia de que a Faculdade de Ciências e Letras tinha virado a Universidade Estadual de Ponta Grossa, onde ele proferiu aquela célebre frase, né, a universidade nasce sobre o signo do teatro, porque foi justamente numa noite de FENAT que ele anunciou. E a partir de 74, eu comecei a estar presente no palco, né? Nós fizemos o Diário de Anne Frank como um grupo hors concurso, convidado, né? Que era um grupo aqui de Ponta Grossa, e a partir de então, vários outros anos, sequencialmente eu participei como ator, como diretor, como roteirista de espetáculos dentro do FENAT. Tive a oportunidade de ganhar o prêmio de melhor ator em 1978, né, com o espetáculo A Cara do Povo do Jeito que Ela É. Depois, em 81, com o melhor espetáculo infantil, Conflictos, Era Uma Vez Uma Cor. Né? Então, isso tudo, logicamente, foram momentos extremamente marcantes. Né? Eu acho que a maior emoção foi quando realmente eu ganhei o prêmio de melhor ator, porque eu era muito jovem e nós tínhamos vários outros grandes atores naquele ano no palco, e eu ganhei o prêmio por unanimidade do júri, que foi uma coisa assim muito bacana, muito significativa. E no dia da premiação, né, no dia do encerramento do FENAT, onde era feita a premiação, quando foi anunciado o meu nome, né, realmente foi uma emoção extremamente grande, porque a gente tinha feito um espetáculo, né, A Cara do Povo, tinha ido muito bem, né? Tinha sido um espetáculo, inclusive apresentado à tarde, né? Mas nós tínhamos uma plateia muito grande. Eu lembro quando abriu o pano, tinha gente pendurada, tinha gente em tudo quanto era lugar do auditório da reitoria, que até hoje tem a mesma lotação que tinha naquela época, né? De 366 lugares. Na parte de cima as pessoas nem iam ainda, só embaixo. E realmente foram assim, momentos extremamente marcantes, né? De vivenciar o FENAT, de brigar muitas vezes para participar, porque o Telmo Faria, com todos os méritos que tem, uma época ele resolveu implicar com o nosso grupo, né, porque a gente foi uma dissidência do Grupo Teatro Universitário, e aí dificultou muitas vezes a nossa entrada, tivemos que entrar falando com o reitor, né, pedindo e tal. Então, mas tudo isso foi um aprendizado muito grande, né, para que a gente pudesse se fortalecer como grupo, né? E foi realmente, até hoje, é o grupo mais premiado que existia em Ponta Grossa, né? O Grupo Teatral Mergulho no Nascimento, em função justamente dessas participações e dos espetáculos que nós fizemos aí durante 20 anos em vários palcos aqui da cidade, em várias cidades da região. Então, realmente foi momentos assim extremamente marcantes, né? O FENAT era diferente, né, do que é hoje. Então, naquela época, os grupos vinham e ficavam praticamente todos os dias do FENAT em Ponta Grossa. Então, tinha oficinas durante todo o dia, né? Então, tinha oficina de interpretação corporal, interpretação vocal, direção, cenografia, enfim, todas as vertentes, né, que compõem o espetáculo teatral, existiam oficinas. Então os grupos se conversavam muito mais, havia uma amizade muito grande, tinha uma festa de encerramento do FENAT, uma festa fantasia realizada no Dante Alighieri, ali, né, aquele clube que tem atrás do Regente. Então havia um intercâmbio muito forte entre os grupos, e isso também fez com que em Ponta Grossa outras pessoas se interessassem pelo FENAT, porque, né, e pelo teatro basicamente, e aí começassem a surgir desses grupos, né, tanto que existiam grupos em colégios, existiam grupos formados por amigos e que foram ganhando corpo, né, como o Lambi Lambi, o Gata. Então, vários grupos que surgiram naquele momento. Então, tanto que era possível fazer um festival, né, municipal de teatro, porque existiam vários grupos bons, né, grupos que tinham um trabalho extremamente consistente, e isso tudo fez, né, você já falou do FETECA, que é o Festival Teatro do Colégio de Aplicação, depois acabou o Colégio de Aplicação, foi incorporado pelo Instituto, virou FETI, mas, na verdade, a essência, né, do festival em uma escola é importante, né? Então existiam várias turmas que faziam peças, tinha 10, 12 peças dentro de um colégio, que era o Colégio de Aplicação. Então tudo isso fazia, e veja, nós estamos falando de um tempo que existia censura.
Para qualquer espetáculo ser apresentado, tinha que mandar o texto para a censura, para a Polícia Federal em Curitiba. Esse texto tinha que vir liberado, vinha um censor assistir os espetáculos aqui. Se ele achasse que tinha alguma coisa, ele podia até cancelar o espetáculo. Então, você vivia sob uma tensão, né? Porque vinha o censor, você não sabia se ele ia liberar o teu espetáculo, se não ia, se ia cortar alguma coisa, se não tinha, porque ele tinha poder para tudo isso, né? Então, nós estávamos vivendo naquele período. Hoje, se você quer fazer qualquer coisa, você faz. Se você quiser xingar o presidente no palco, você faz. Se quiser ficar pelado no palco, você faz. A gente não podia nada disso. Qualquer coisa era motivo. Tanto que uma vez a gente ia montar um espetáculo chamado A Morte do Imortal, do Lauro César Muniz, que é um espetáculo que depois deu origem, até um texto que deu origem àquela novela O Casarão, quer dizer, se virou uma novela porque não tinha nada demais, né? Mas o texto veio com tantos cortes da censura que foi impossível montar, né? Eu guardo esse texto até hoje para mostrar, às vezes, para as pessoas, né, o tipo de corte, sabe? Tinha um padre no espetáculo que insinuava que queria ver uma mulher nua, alguma coisa assim, censura cortava. Então, sabe, não eram nem cenas assim que você pudesse dizer, tinha nada, sabe? Então, muitas vezes você não sabia nem de onde é que vinham esses cortes, nem por que eles existiam. Então, nós trabalhávamos, né, nesse período com todas essas dificuldades. Então, isso tudo mostra a diferença, né, e também para as pessoas lembrarem, né? Muitas vezes a geração de vocês não tem a noção do que era um regime autoritário, né? As dificuldades que a gente passava, todos esses passos para você montar um espetáculo. Então, você pegava um texto, pegava a liberação da SBAT, que é a Sociedade Brasileira dos Autores Teatrais, você tem que pegar até hoje, mas naquela época era tudo por carta, né? Hoje você pega por internet, por tudo quanto. Então, sabe, tudo isso demorava um tempo muito grande. Para você rodar o texto, tinha que bater naqueles stencil, rodar no mimeógrafo, sabe? Hoje você faz cópias, não tinha nem xerox na época que a gente fazia. Então, tudo isso, além de ser uma dificuldade maior, também fazia você ter uma entrega muito maior, né? Porque você tinha que se dedicar muito mais àquilo. Então, e a gente tinha um respaldo do público muito grande, né? Você veja, a Flix, nós ficamos 2 meses em cartaz aqui em Ponta Grossa, todo sábado e domingo, tinha sessão, tinha público, tinha bastante gente. Hoje, se você pensar um espetáculo ficar 8 dias em cartaz em Ponta Grossa, 8 finais de semana, melhor dizendo, 16 espetáculos. Então, se você pensar isso hoje, mas isso não vai ter público para tudo isso, né? E Ponta Grossa era muito menor, né, do que é hoje. Então, essa evolução, todos esses momentos que a gente passou, isso nos fortaleceu muito como pessoa, né, como grupo, né, toda a facilidade que muitas pessoas que saíram daqueles grupos, alguns viraram atores profissionais, outros apresentam eventos até hoje, pelo que aprenderam no teatro, né? Então, foi muito importante aquele momento para todo mundo. É o maior evento cultural da cidade, né? Isso eu não tenho dúvida, as pesquisas mesmo que fizeram aqui apontam como o maior evento. Eu acho só que falta um pouco mais a cidade respirar o festival, sabe? Trabalhar o festival como um elemento da cidade, que nem Joinville faz com o Festival de Dança, Londrina faz com o Filo. Então, muitas vezes a gente vê segmentos aqui da cidade que não se integram ao FENAT. E, poxa, é um evento que está aí, né, há tantos anos, eu acho que talvez seja o festival mais longínquo do país, né? Mais longível, e sabe, de repente a cidade às vezes não incorpora todo esse espírito do FENAT. Muitas vezes a gente vê que faltam colaborações de pessoas, não é nem questão de dinheiro, é questão muitas vezes de estrutura, de auxílio, de um apoio estrutural, enfim, de umas coisas que empresas, né, hotéis, enfim, restaurantes poderiam fazer. Né? Alguns fazem, mas eu acho que a cidade incorporar mais, sabe, de repente ter a loja, depois uma vitrine do teatro, sei lá, sabe, algumas coisas que pudessem fazer com que a cidade toda tivesse esse envolvimento maior. Eu acho que isso falta, né? Falta de colégios também, sabe, de estarem mais presentes, de estarem mais trazendo seus alunos para assistirem espetáculos, enfim, isso existe no teatro infantil, mas não existe muito no adulto, né? O FENAT cresceu, tem vários segmentos hoje, tem a Sessão das 10, tem boneco, tem teatro de rua, enfim, isso é muito importante, né? Eu acho que isso tudo faz que a cidade o festival tem que crescer como um todo, tem que deixar alguma coisa na cidade, né? O FENAT deixou muito, continua deixando em Ponta Grossa, né, que você já falou, de grupos, e não só no teatro, né? O FENAT fez com que muitos movimentos culturais crescessem aqui.
né? Porque na época dos idos tempos do FENATA, dos grandes tempos, você tinha, né, festival de poesia que o DCE fazia, tinha uma casa de samba que o DCE mantinha, quer dizer, tudo isso, né, o próprio FUC nasceu de pessoas, né, como eu, que participavam da organização do FENATA, que participavam do FENATA, né? Então tudo isso fez com que brotassem outros movimentos em outras áreas da cultura, justamente porque existiu, né, um festival que começou a despertar nas pessoas um interesse pela cultura em Ponta Grossa. Teve várias coisas, né? Vários momentos que a gente está falando. Por exemplo, quando nós fizemos A Cara do Povo do Jeito que Ela É, que foi um sucesso muito grande, as pessoas do público que estavam presentes, os outros grupos, gostaram demais do nosso espetáculo. E, costumeiramente, o último dia de FENATA era um espetáculo do grupo de teatro universitário. E nesse ano houve uma falha de um grupo que não veio e esse espetáculo do grupo Teatro Universitário acabou entrando no meio do FENATA e foi um espetáculo realmente ruim. E as pessoas e ele seria repetido no último dia porque era o concurso, era um espetáculo que precisava estar lá para o pessoal ganhar os prêmios e tudo, saber, né? Porque não dá para ter um espetáculo premiativo no dia da premiação, né? Como é hoje até que existe um espetáculo que é convidado. E aí houve um movimento de todos os outros grupos para que não apresentassem o espetáculo do GTU e apresentassem o nosso. Então aquilo causou, dentro da organização do FENATA, do Telmo Faria e tudo mais, uma coisa absurda, né? Como é que um espetáculo de uma gurizada, né, estava sendo tão endeusado, né? E realmente A Cara do Povo foi um marco dentro do teatro aqui em Ponta Grossa, né? Como foi também quando a gente fez Faz Escuro Mas Eu Canto, que era uma colagem de poemas do Tiago de Mello e de vários outros, né? Nós tivemos um debate muito acirrado, porque a gente entrou no FENATA meio arrombando a porta, porque o Telmo não queria que a gente participasse e tal, e daí o reitor disse que era para a gente participar, aí também nos jogaram à tarde, etc e tal, e no debate, né, o Adriano Pilati, que era meu parceiro no roteiro do espetáculo, participava também como ator, ele falou isso, né, que nós tivemos muitas dificuldades para entrar no FENATA e tal, porque o Telmo tinha nos prejudicado, não queria que a gente entrasse, e a Cléia Simões, né, aquela história com a mamãe Dolores, que era do júri, estava na plateia, por que vocês estão falando isso, não sei o quê, o Telmo é um grande homem, não sei o quê. Aí o Adriano disse, realmente mas o senhor não está aqui o tempo todo para saber o que a gente passa em Ponta Grossa. Então, sabe, foi uma coisa assim chocante, né, porque o Adriano é mais novo que eu ainda, a gente era moleque e tudo, né, 20 e poucos anos, 19 anos, e enfrentando a mamãe Dolores, né, que era uma figura, né, a Cléia Simões, uma atriz consagrada, fez Mamãe Dolores e tal. Então, sabe, foram alguns momentos, né, que foram muito marcantes nessa história toda, né, sabe? Nós fizemos um espetáculo também chamado A Resistência, que a gente tinha feito em vários lugares, assim, com um sucesso muito grande e tal. E também aqui no FENATA apagou a luz 4, 5 vezes durante o espetáculo, sabe? Então, umas histórias assim que, aliás, não é Resistência, os Sobreviventes, desculpa. E que a gente tinha feito esse espetáculo, era uma comédia deliciosa, a gente tinha feito várias cidades do Paraná, fizemos um festival em Maringá com sucesso retumbante do povo aplaudir de pé antes do espetáculo terminar. E aqui a gente veio com esperança para o FENATA, porque era um espetáculo muito bom, estava muito bem, onde a gente passava era sucesso. Aí chegou aqui no espetáculo 10 horas da manhã no domingo. Espetáculo adulto, uma comédia, né, que precisava da reação do público e tal. E, pô, na quinta ou quarta vez que apagou a luz, né, de todo, eu disse, pô, isso é brincadeira, né, acabaram com o espetáculo, porque não tinha como. Como é que você vai fazer uma comédia parando toda hora, né? Então, tudo isso, sabe, foram algumas coisas assim que nos marcaram. Como tiveram ótimos momentos, né, momentos extremamente marcantes, né, de ver grandes espetáculos, de ver grandes atores, ver surgir aqui no FENATA atores que hoje são consagrados, como o Jorge Fernandes, o Marcos Frota, a Cássia Kiss, que vieram participar aqui, né? O Ulisses Cruz, que é um dos maiores diretores de TV hoje no Brasil, o Roberto Vinhati, e que participavam aqui como amadores, que conversavam com a gente, sabe, do mesmo nível e tal. Então, tudo isso foram momentos, assim, que muito importantes, os cursos todos, né? Porque esse mérito o Telmo
tinha, né, ele conseguia trazer grandes professores para cá, né, em voz sempre trazia a Glorinha Bentemiller, que até hoje é professora da Globo, de dicção, de voz, e a Nélia Laporte, que vinha dar aula de expressão corporal, enfim, tinham grandes professores, né, o Gianni Rato, que é um dos maiores diretores e cenógrafos do Brasil. Então, a gente pôde aprender com todo esse pessoal. E ele trazia também artistas consagrados, né, que estavam na moda, tipo Lucélia Santos, Cláudio Cavalcante e tal, para vir na abertura ou no encerramento, tal, que davam um destaque, né? Todo mundo queria ir lá para ver esses artistas. Isso foi muito importante. Então essa participação do Telmo foi... Só que o único problema do Telmo é que ele não gostava que ninguém fizesse tipo de uma sombra para o trabalho dele. Se ele tivesse sido um pouco mais aberto nisso, com certeza muita gente mais teria surgido aqui, né? Mas teve a importância dele, lógico, não estou negando de maneira alguma, né? Estou só relatando alguns episódios que existiram e que muitas vezes as pessoas não lembram, né? Não sabem, e isso acaba ficando, né? Então, nesse momento, você poder resgatar um pouco essa história, né? É interessante você citar que teve lados ótimos, fantásticos, mas também tiveram alguns lados meio complicados, né? Então, isso tudo é que faz a história, né? Não é só, a história não é feita só de bons momentos ou de maus momentos, né? São diferentes situações e que eu acho interessante sempre relatar, lembrar, né, desde esse negócio que eu falei da censura, as dificuldades até que os grupos daqui tiveram, enfim, muitas coisas que aconteceram no decorrer basicamente dos primeiros, né, até o 15º, 20º FENATA, por aí que a gente participou, né? Depois, e eu sempre tenho participado como plateia, muitas vezes apresentando, sempre tenho visto, né? Gosto muito de teatro, sempre gostei, acho que realmente é uma arte que tinha que ser ensinada na escola, sabe? Para as crianças terem desinibição, improviso, saber falar em público, enfrentar a plateia, sabe? Tirar a timidez, então... Isso tinha que estar na escola, né? Ali no primeiro grau, as crianças já terem contato com a arte teatral, porque, né, você, por exemplo, você vai fazer uma peça que nem muitas a gente fez, o Diário de Anne Frank. Então, pô, você vai pesquisar tudo o que aconteceu na época da guerra, do nazismo, como é que era, como é que não era, você acaba estudando a história. Hoje a gente fez Joana d'Arc, então, pô, como é que foi aquele período da Inquisição, né? Como é que funcionava a igreja, porque... Então, sabe, isso tudo você começa a estudar, e aí você entra na história. Então, quer dizer, a escola hoje teria uma grande oportunidade de, com o teatro, fazer com que outras matérias você pudesse também, né? Como a própria geografia, porque, pô, então, o nazismo teve aonde? Na Alemanha, na Áustria, como é que era, do lado, não é? Sabe, então, há motivações para que você possa estudar diferentes matérias, além, lógico, do português, literatura, que está intrinsecamente ligado, né? Mas você não vê textos teatrais serem trabalhados nas escolas, né? Então, você vê lá poema, você vê conto, crônica, romance, tal, mas e o teatro, e o texto do teatro, né? Porque eu sempre li muito o texto do teatro, porque até de você imaginar, conceber como é que aquilo estaria no palco, qual seria o espetáculo daquilo, né? Então você ele é muito mais vivo, né, do que você pegar um romance, você pegar, porque você já projeta aquilo na cena e você já está vendo um espetáculo ali, lendo um texto, né? Então, e nós temos grandes autores aqui no Brasil que poderiam, né, fala-se muito do Nelson Rodrigues, lógico, importante, né, mas tem Plínio Marcos. Você não vai estudar Plínio Marcos na escola? Talvez você não estude, mas você tem outros autores, tantos, né, que fizeram grandes espetáculos, Lauro César Muniz, Guilherme Figueiredo, enfim, se você voltar um pouco, né, você vai ver grandes autores aí com textos maravilhosos de teatro, Jorge Andrade, enfim, dá para citar vários, né, que tem toda uma história e que tem textos que realmente, né, a própria Moratória, que foi o primeiro texto que o Grupo de Teatro Universitário ensinou aqui em 73, que era do Jorge Andrade, falava sobre toda aquela história do café em São Paulo, quer dizer, que é uma aula de história também, né? Como é que foi o ciclo do café, os grandes barões e tal. Então, os espetáculos têm essa facilidade de você poder incorporar todas as matérias ali. Então, por isso eu até falo, né, que o teatro é a arte maior, porque todas as outras artes, caso, pode pôr a música, pode pôr o cenário como a arquitetura, pode pôr artes plásticas, enfim, tem toda uma gama de artes que você pode colocar dentro do teatro, né? Então, acho que esse ponto, essa força que o teatro tem, é que é muito importante, né? Eu falei demais até.